Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e, como sempre, semanalmente, o desejo sincero de Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos. É domingo, 8 de junho de 2025, no Comando Nacional da Rede TV, a emissora brasileira que mais cresceu nos últimos 25 anos, e para o mundo inteiro, com 192 países, chegamos aos aplicativos Smart TVs no comando da Sul TV. Bem, gente, um dia diferenciado, cada domingo, a craque Leila, que já virou entrevistadora, foi elogiada pelo Daniel Filho. Ela deu um banho com a Duda no domingo passado. Gente, eu estive ausente. Não, é verdade, eu sou sincero, todo mundo sabe como é que eu sou. E por falar em ser sincero, Leila, me permita. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, o Pode Cá liberado às 10h30 da noite, nas redes sociais, nos canais fechados, enfim, tem hoje um privilégio. O Brasil precisa ter a consciência que o Estado de São Paulo tem e que o mundo político tem. Este homem público, disruptivo, ou seja, para quem não entendeu, um homem que quebra paradigmas, ele, para mim, e para muita gente, ele está entre os 3 políticos mais preparados do Brasil, mais inteligentes, mais habilidosos e de um poder de articulação com categoria, com classe, chamado Alexandre Padilha, de São Paulo para o Brasil, e de novo, graças a Deus, ministro da Saúde, e certamente, de novo, ele vai fazer história na vida dele como o melhor ministro da Saúde, Leila do Vôlei, minha irmã guerreira, das quadras do mundo inteiro para a vida pública como senadora do Distrito Federal. Eu exagerei na sua opinião? Não, nem um pouco, nem um pouco. Para quem conhece o ministro Padilha, seja ministro das Relações Institucionais, seja ministro da Saúde, realmente é uma figura política diferenciada e que o que passa para nós, que é em tudo que ele se envolve, ele realmente se entrega. E já aproveitando, né, Padilha, agradecendo, né, principalmente em nome do Cajuru e do meu, a oportunidade de tê-lo novamente aqui conosco no podcast. Só que agora, assumindo uma outra função, que é talvez até mais desafiadora, e isso eu vou perguntar para você depois, que é à frente do Ministério da Saúde. Então, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Poxa, o prazer é todo meu, imagina, gente. Ouvir tudo isso do Cajuru e da Leila, né, 2 ídolos que eu tenho, um no campo da comunicação e do esporte, do jornalismo esportivo. A Leila sempre foi uma das grandes ídolas nossas aí do voleibol e hoje em dia, 2 pessoas que eu respeito muito no papel como senadores, Cajuru para o Goiás, Leila para o Brasília e tive sempre muita alegria, prazer e honra de ter me relacionado com vocês no período do Ministério das Relações Institucionais. Quero continuar me relacionando muito, eu sei que vou fazer isso na saúde, porque se tem 2 defensores da saúde no Brasil, em Goiás e Brasília, com certeza, são a Leila e o Cajuru. Toda semana trazendo temas da saúde para levar mais investimentos para Goiás, aqui para o GDF, 2 grandes craques também na defesa da saúde. Então, alegria estar aqui com vocês. E, ministro Padilha, você falou em ídolo. A Leila, talvez, eu não tenha comentado com ela ainda. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, de Belém do Pará para Ribeirão Preto, craque do Corinthians, da seleção brasileira, simplesmente Zidane, o francês, disse que se espelhou nele para jogar futebol. O Sócrates, Leila, ele tinha pavor de político. Ele não gostava nem de cumprimentar. Né? Mas era muito político. Sim, mas ele não tinha nem prazer de cumprimentar político. Perfeito.
O único ídolo que ele tinha, sabe quem que era? Quem? Alexandre Padilha. Poxa, aí, meu Deus. Poxa, Agora... o Sócrates, poxa, é como mentira fã minha? do Padilha. Em nome da minha mãe. Não, o que eu sei que ele era meu ídolo. Isso, mas você sabe disso, foi até no seu programa, Cajuru e Leila. Quando eu estava na SRI, o Cajuru me perguntou quem era o meu maior ídolo. Você lembra disso? Lembro, como se fosse. E eu falei, eu não tenho dúvida, não, o maior ídolo da minha vida ainda é hoje é o Dr. Sócrates, né? O Sócrates, jogador de futebol pelo Corinthians, eu sou corintiano fanático, Sócrates da democracia corintiana, Sócrates médico. Imagina eu criança, né? Aquela coisa, pô, é possível o cara ser médico, ser jogador de futebol, Sócrates defender a democracia, né? defender a política. E não tenho dúvida nenhuma que o Sócrates teve um impacto na vida brasileira, na política brasileira. Poxa, movimentar aquela torcida que é o Corinthians para defender a democracia. As pessoas não sabem, né? O Sócrates criou um movimento onde o time inteiro sentava para conversar, desde do cara que era o roupeiro lá, que o pessoal fala, né? Que cuida do uniforme, até o presidente. Né? O debate democracia corintiana. A divisão do bicho, né? A Leila que foi atleta, sabe? E no futebol mais ainda por causa do dinheiro é maior. A disputa que tem, né, do prêmio de bônus, o Sócrates e o Casagrande, fala, não, vai dividir todo mundo igual. Do roupeiro, a copeira, até o técnico do time, vai todo mundo ganhar a mesma coisa. Então... Tá preparado para ouvir uma rapidinha? Lógico. Para você, principalmente aí, preste atenção. O Sócrates odiava a concentração e acabou com concentração no futebol, Leila. E dia de jogo, ele bebia normalmente. Teve um jogo Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, no Pacaembu, em São Paulo. Fomos para o restaurante paulistano, que era de um humorista chamado Serginho Leite. Sim. E começamos a beber lá. Enchemos a cara. Aí falamos para ele, 3 horas da tarde, o jogo é às 4. Você não vai? Ele falou, eu vou agora então. Ele pegou um táxi, chegou no Pacaembu, ainda não era famoso, conhecido, pagou o ingresso para entrar. Desceu na arquibancada, chegou no vestiário, o Jorge Vieira era o técnico, naquela época, do Botafogo, que foi campeão paulista do primeiro turno, que era um timaço, Sócrates. E depois foi do Corinthians, isso, né? Sócrates, Zé Mário, né? Aí, essa é boa demais, curta e grossa. O Sócrates chega, o Jorge Vieira está começando a preleção, aquela tradicional que você passou na tua vida, quanto tempo? Que é o técnico orientar cada jogador, taticamente, né? Aí o Jorge Vieira começou a falar, goleiro, fulano, assim, lateral, você vai fazer assim, volante, Mário, Lorico, você vai fazer isso e tal. Fulano, é assim, Zé Mário, é assim. Aí quando chegou no Sócrates, ele olhou para o Sócrates e falou assim, você faz o que você quiser que está tudo bem. Você vê como é que o cara era craque. Eu vou contar uma história do Sócrates, eu criança, Leila e Cajuru, e estava passando com a minha família férias em João Pessoa, na Paraíba, num hotel. E, de repente, aparece o time do Corinthians no hotel. Imagina, eu, sei lá, tinha 8, 9 anos de idade e fiquei enlouquecido, fui lá, né? Aí eles foram almoçar ali no refeitório do hotel, tudo, um espaço separado, almoçaram, tudo. Aí eu fui lá, pedi autógrafo, não sei o quê. Fica aqui, menino, fica aqui. Eu fiquei lá, imagina, os Casagrande, Sócrates, Vladimir, Zenon. E aí passou o almoço, eles começaram a descer cerveja, junto com jornalistas. Os jornalistas estavam no mesmo hotel, a imprensa, o cara a tarde toda bebendo, e eu olhando aquilo lá, ia lá pedir autógrafo, não sei o quê, cerveja pra cá, bate-papo, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, sei lá, eram umas 5h30, 6 da tarde, subiram para os quartos, né, o jornal. Aí eles me entregaram os caras da direção. Eu falei assim, você tá aí, menino, Corinthians, você não quer ir lá no jogo? Tu era Corinthians e 13 da Paraíba, mas jogando em João Pessoa. E aí, comecei minha mãe, meu padrasto, não, vamos lá para o estádio. Isso aqui. Aí a gente pega um táxi, aí tem um radialista no caminho, falando, inclusive... Soubemos, informantes nossos, a imprensa viu, os jogadores ficaram bebendo a tarde toda. Tinha jornalista junto, mas não falou do jornalista. Ficaram a tarde toda bebendo, eu quero ver como que esse time vai jogar, não sei o quê, não vai dar certo, batendo essa democracia corintiana, uma esculhambação, só xingando. Né? Aí, na época, o pessoal mais novo não sabe, todo mundo tinha o costume de ir para o estádio e ficava ouvindo no rádio, continuava ouvindo. Aí a gente senta lá no estádio, tem um cara do lado ouvindo, mesmo radialista, e o cara comentando.
e começa e detonando. O Corinthians ganhou de 3-0, terminou o primeiro tempo 3-0. Aí virou, aí o cara só começava a fazer elogio. Não, realmente é um time sensacional. E o que eu ficava indignado é que ele estava lá no meio da bebida, sabe? Estava no meio, junto, tudo, e falando mal dos jogadores. É lógico que é outro tempo do futebol, certamente hoje com essa coisa do preparo físico, né? Tão intenso, e o ambiente tudo... é mais separado. Hoje os atletas não se misturam, não tem essa relação tão próxima com a imprensa, né? Ministro. Mas é meu ídolo, tá? O Sócrates é o meu maior ídolo, é o Sócrates e talvez o maior... uma das pessoas que talvez tenha tido mais impacto político, sendo que não foi alguém que disputou a eleição, não exerceu um cargo executivo. Lógico que o Lula tem muito mais impacto na história do nosso país do que o Sócrates, pelo papel que teve, presidente, ex-presidente, agora na França, né, o reconhecimento lá. Lula recebeu essa semana na França algo que só D. Pedro II... É o segundo brasileiro, né, tinha a recebido. receber. Isso é uma coisa... É um impacto enorme, né? Não reconhecer isto é ser ignorante. Né? Mas o Sócrates é meu maior ídolo. Ministro Padilha, do tempo seu no Ministério, no governo da Dilma, você deixou a sua marca, indiscutivelmente. Farmácia Popular, enfim, a Leila tem outros. Nós temos tantas lembranças do teu período de 2011 a 2014, no governo Dilma. No governo Lula agora, no Ministério da Saúde, qual é o seu maior desafio para algo que você vai deixar para a sua história como a farmácia popular? Cajuru, meu maior desafio é aquilo que o presidente Lula, na última sexta-feira, quando nós lançamos, ele assinou a medida provisória, ele falou, inclusive, que aquele programa é o sonho da vida dele, né, que é implementar o Agora Tem Especialistas, que é mobilizar toda a saúde do país, a pública, a privada, as novas tecnologias da informação, ser disruptivo, você estava dizendo, para enfrentar isso, que é reduzir o tempo de espera, que uma pessoa que vai lá na unidade de saúde, está esperando para um cardiologista, um atendimento especializado, tratamento do câncer, né, poder reduzir esse tempo de espera, a gente vai ter que ser disruptivo. Se a gente for fazer o que a gente sempre fez, não vai dar conta disso, claro. Porque esse problema aumentou muito com a pandemia, Cajuru e Leila. Porque o que aconteceu na pandemia? Duas coisas aconteceram. Por conta da postura daquele criminoso, a pandemia se estendeu mais tempo no Brasil. Então, o que aconteceu? De um lado, desorganizou totalmente os fluxos da saúde, a pandemia, porque ele gerava briga o tempo todo com o gestor municipal, o gestor estadual, né, confusões o tempo todo com a gestão interfederativa. E o fato da pandemia ter durado muito tempo no Brasil fez com que os hospitais tivessem que ficar muito tempo lotados só de pacientes com Covid. Então, você desmarcou cirurgia, desmarcou exame. Quem tinha diabetes tinha mais dificuldade de cuidar do seu diabetes, porque não conseguia fazer o segmento, não conseguia fazer os exames, porque estava lotado da Covid. Né? Quem estava com câncer fez o diagnóstico mais tardio. Então, tudo isso foi represado e está no nosso pé ali, dos secretários municipais, estaduais, dos hospitais, da população brasileira. Então, o nosso maior desafio é esse. Agora tem especialistas, ele é disruptivo nesse sentido, ele junta capacidade do setor privado, cria novos mecanismos na gestão pública para dar conta disso. E a minha maior batalha... Isso é o meu maior desafio. A minha maior batalha é contra o negacionismo, viu, Cajuru? Eu até na minha posse eu falei isso, viu, Leila, assim, na minha vida política, eu sempre tive muitos adversários, porque quando você tem uma posição, a Leila tem posições muito firmes sobre defesa da mulher, do meio ambiente, da educação, da saúde, você tem adversário, você também, Cajuru, mas eu nunca tive inimigo. Mas como médico, como professor universitário, como pesquisador da saúde, como ministro da saúde de novo, o meu maior inimigo é o negacionismo. Essa é uma batalha que eu vou enfrentar. Nós precisamos derrotar o negacionismo, porque senão ele vai continuar matando vidas no nosso país. Irmã Leila. Bom, primeiro parabenizar pela implementação desse programa, né, a tentativa de realmente levar, né, a medicina, né, os especialistas para a população brasileira através do SUS. Mas eu pergunto a você, qual é o maior desafio? Porque nós estamos falando de um país continental e que tem regiões que praticamente essa questão de especialista é quase inexistente, né? Assim, como é que você vê, né, a implementação deste programa e quais serão os maiores desafios para chegar principalmente na região norte, nordeste? Né? Leila, só tem um jeito, identificar onde esses especialistas estão
e encontrar um mecanismo que ele possa atender a população que está longe dele. Você foi no coração, foi a cortada ali da nossa grande oposto. Né? A gente fez um estudo, chama Demografia Médica, pela primeira vez o Ministério da Saúde financiou esse estudo. Ele era feito pela Faculdade de Medicina da USP, no começo os conselhos bancavam, depois só a Faculdade de Medicina da USP, e o Ministério bancou isso aí. A gente divulgou há 2, 3 semanas atrás que é a distribuição dos especialistas no país. Só 10% dos médicos e médicos especialistas estão exclusivos para o SUS. 90% ou tem 2 vínculos, ele está ali num serviço que é só do SUS, às vezes em um serviço privado, né? E desses 90%, 20% estão só na iniciativa privada. E, como a Leila falou, a distribuição é muito desigual. Aqui em Brasília, você tem 6 vezes mais especialistas pelo tamanho da população do que você tem no estado que tem menos especialistas, que é Maranhão, Pará, Amazonas. Então, o que o Agora Tem Especialista busca fazer? 2 coisas. Uma é trazer isso que está na iniciativa privada para atender ao SUS. Então, nós vamos pegar a dívida que os hospitais privados têm, que os hospitais filantrópicos têm com a União, e trocar essa dívida por atendimento, por cirurgia, por levar paciente do SUS lá nesse hospital para ser atendido pelo SUS, sem pagar R$1, né? Fazer a mesma coisa com os planos de saúde e usar muito o mecanismo de telesaúde. Citar um exemplo, Leila. Na semana passada, a gente acompanhou uma cirurgia que foi feita lá em Manaus, uma cirurgia cardíaca de criança, uma criança de 1 ano e um pouco de idade. Uma cirurgia cardíaca nessa criança foi feita lá em Manaus por um cirurgião cardíaco. Tem 3 cirurgiões cardíacos pediátricos no estado do Amazonas inteiro, só 3. Um dos 3 que liderou a cirurgia, acompanhado em tempo real, o tempo todo, preparado, análise dos exames, lá dentro da sala de cirurgia, 7 câmeras diferentes, pelo professor Fábio Jatene, pelo Marcelo Jatene, no Hospital do Coração, em São Paulo, por telesaúde. Então, isso num programa do Ministério da Saúde, na parceria com a HCOR, com o hospital privado. Não seria possível fazer essa cirurgia. Essa criança e a família ter que ir para São Paulo, demorar 3, 4 meses para ir. Então, você utilizar a tecnologia de informação hoje para aproximar onde está lá esse médico especialista e levá-lo mais próximo de quem mais precisa, né? Então, é um grande desafio, mas nós vamos dar conta de fazer, viu? Só para complementar, com relação aos hospitais, aos planos de saúde, né? O como ser atrativo para que eles possam aderir ao programa. Mas, assim, a minha preocupação é com relação ao especialista, o médico. Como trazer esse médico, fazer com que esse médico, né, permaneça no SUS, abrace essa iniciativa do SUS para regiões mais remotas. É isso que meu questionamento com você, com relação ao médico, porque a instituição, tudo bem, você está resolvendo o caso dela, questão financeira, questão de equipamentos e tudo mais. Plano de saúde é a mesma coisa, mas e o médico? De um lado, tentar usar, enquanto esse médico está na iniciativa privada, fazer com que ele atenda pessoas do SUS, então, negociando essa dívida da instituição financeira. Sim. Então, você faz com que, mesmo ele estando lá na iniciativa privada, ele vai receber pacientes do SUS lá e atender. E a outra, ter estímulos para esse médico vir cada vez mais para o SUS, né? Nós vamos lançar agora, como parte do programa, um grande edital de mais ou menos como foi o Mais Médicos, Sim. Só que o médico já é especialista. Muitas vezes, Leila, por exemplo, tem um médico que já é especialista, ele é cirurgião cardíaco, mas ele quer fazer um estágio para ele aprimorar uma técnica cirúrgica. Então, a gente vai fazer um edital que a gente banca esse estágio dele, levando ele para uma área que precisa. Então, ele vai fazer esse estágio monitorado, acompanhado pelos melhores especialistas, pelas melhores instituições de formação, trazendo, inclusive, aqueles hospitais chamados hospitais de excelência privado do país, tem certificação internacional, o Sírio, o Einstein, o HCOR, como eu falei, o AC Camargo, Beneficência Portuguesa, Moinhos de Vento, são considerados hospitais de excelência com certificação internacional no Brasil. Eles participando também, mas esse profissional fazendo isso lá numa região que não, ou na região, no estado que não tem, ou mesmo nas grandes cidades, mas que aqui no GDF, mas na periferia, aqui no entorno, que não tem, que tem muita dificuldade de ter esse tipo de atendimento, né? No esforço que você faz aqui no entorno do GDF, já no estado de Goiás também,
levando ele para esses lugares, né, para ver como que ele, ao se qualificar... Eu, quando terminei a minha residência, a minha especialização lá na Faculdade de Medicina da USP, me tornei infectologista, eu fui cumprir um desafio da USP, que era ir lá para o meio da região amazônica, para Santarém, no Pará, montar um núcleo da USP. Por que eu fui para lá? Primeiro que Santarém é um lugar muito bonito, o Rio Tapajós é maravilhoso, era experiência nova, tinha uma realidade de saúde que para mim me interessava muito, enquanto médico, infectologista, compromisso com isso, mas eu tinha o suporte da universidade. Eu sabia que indo para lá, eu estava cumprindo o papel da universidade, ia ter suporte dos meus professores o tempo todo, e na época nem tinha essa coisa de telesaúde, não tinha nada. Conseguia falar com a turma lá pelo e-mail, tá certo? Então, eu me sentia seguro em relação a isso e sabia que aquilo era importante para a minha formação, para a minha carreira, então era um estímulo para isso. Então, uma aposta nossa para fazer com que esse profissional venha é ter esses modelos, né, de formação, qualificação profissional, como forma de promoção da carreira dele também, né? E é lógico, a gente precisa também investir em coisas que são mais estruturantes, mas que elas demoram mais tempo para surtir efeito. Por exemplo, ter carreiras melhores para um médico especialista nos estados, nos municípios, mesmo no governo federal. A gente vai abrir formação para mais vagas de residência médica, mais formação de especialistas. Só que você vai começar a formar um especialista, ele vai demorar, dependendo da especialidade, vai demorar 3, 4 anos para vir. Não é rápido. É muito rápido essa formação. Então, as medidas que a gente precisa... É uma situação de urgência hoje. Para respostas mais urgentes, tem que trazer onde está esse especialista, que em geral está no mundo privado, fazer com que ele atenda o paciente do SUS para a gente ganhar tempo, reduzir o tempo de espera. Leila, você já sabia ou não? O quê? A amada esposa dele é jornalista. A Tássia. Chama Tássia, uma craque. Você é também admirável, homem público, porque sabe reconhecer o valor dos outros. Então, façamos de conta que a Tássia que está te perguntando, não é o Cajuru. Vou tremer aqui. A Tássia pergunta a você, ministro Alexandre Padilha da Saúde, qual um ministro que você se lembra, que você se espelhou e que você acha que, assim como você, que vai ficar na história do país como ministro da Saúde, quem para você é uma referência e ficou na história? Cajuru. Primeiro assim, sem demagogia nenhuma, eu busco me inspirar no pedacinho de cada um de vários ministros. Eu faço questão, desde quando assumi o ministério de novo, de ter uma reunião, eu tenho pelo menos uma vez por mês com todos os ex-ministros, ministros do presidente Lula, da presidenta Dilma. Eu faço isso presencialmente, às vezes tem dificuldade, a gente faz virtual. Antes de lançar o Agora Tem Especialistas, eu fiz reunião com eles, passei para eles no detalhe, opinião, tá certo? Então, mas é óbvio que a grande inspiração para todos nós é o professor Adib Jatene, que tem uma coincidência histórica. Eu e ele somos os dois únicos que foram ministros da Saúde 2 vezes. O Adib Jatene foi no finalzinho do governo Collor e depois no governo Fernando Henrique Cardoso por um período. Eu fui no primeiro governo da presidenta Dilma, agora do presidente Lula. A gente tem uma coincidência que é muito legal, até vou pedir para o pessoal recuperar esse livro, dá para você e para a Leila, que é, quando eu fui ministro da Saúde da outra vez, eu tinha 39 anos de idade, quando comecei o ministério. Então, fiz 40 anos no primeiro ano. E o professor Adib Jatene estava fazendo 80 anos e 40 anos 80 anos de idade. Então, a gente fez um livro dos dois, assim, contando um pouco a história de cada um. Acho que ele é a grande inspiração para todos nós. E ele tinha uma coisa muito importante que ele falava, que o maior desafio nosso, a principal especialidade que o médico tem que ser, é o médico ser especialista em gente. Olha, coisa bonita. Ele é cirurgião cardíaco do principal instituto de cardiologia do nosso país, ou seja, é uma especialidade que demanda um tempo enorme de formação, é médico, depois faz cirurgia cardíaca. E ele falava, a coisa mais importante é ser especialista em gente, né? Ele falava muito isso e é uma figura que inspira todos nós. Tá. Eu vou fazer a segunda, a Leila fez 2 também, a gente aqui é ping-pong, nós dois. Pelé Coutinho, a dupla. No caso, ela é o Pelé, eu sou o Coutinho. Tá certo. É o seguinte, diabetes. Eu sou diabético, é uma praga silenciosa,
todos aí do outro lado e todas têm noção do que representa hoje no Brasil e no mundo. Com 3 meses do governo Bolsonaro, a Leila se lembra, e ela me ajudou muito, o Espiridião a mim me ajudou, o Álvaro Dias me ajudou, eu criei um projeto para que o SUS oferecesse o primeiro socorro aos diabéticos e fornecesse a insulina, que para as pessoas necessitadas é terrível, ou seja, o custo. Sancionado o projeto pelo vice-presidente general Hamilton Mourão, que eu chamo de presidente, meu amigo pessoal, ele, a esposa dele, a Paula, janta comigo toda semana, tal, com a Leila. E, de repente, o Bolsonaro voltou da viagem e não regulamentou, de birra. De birra. Ou então porque ele odeia diabético, não sei. De repente ele não gosta de diabético. E talvez não saiba que o Brasil tem quase 30 milhões de diabéticos. Queria te fazer uma pergunta, ministro. É possível o senhor, como tem o projeto lá, está sancionado, o senhor regulamentar isso? Com certeza, Cajuru, com certeza. Né? Assume esse compromisso contigo, sério? Lógico, né? De rever o que tiver que rever, inclusive a gente regulamenta em geral isso com o que a gente chama, né, são os protocolos de diretrizes clínicas, que orientam isso. O governo Lula avançou, voltou a avançar muito em relação ao cuidado do diabetes. Uma das coisas foi a farmácia popular colocar todo o remédio para hipertensão e diabetes gratuito no farmácia popular. O último que foi colocado como gratuito agora em fevereiro tem um impacto muito grande, muito importante. Nós estamos fazendo uma ação muito importante, Cajuru, que é para o Brasil poder voltar a produzir insulina aqui no Brasil com muita força. Você sabe que o Brasil produzia insulina nos anos 90, e isso eu acho que foi uma política errada do Fernando Henrique Cardoso, de permitir que um verdadeiro dumping das poucas empresas internacionais que produziam insulina acabassem sufocando as empresas brasileiras que produziam insulina aqui. Estamos retomando a produção de insulina no Brasil. Firmamos o que a gente chama de parceria de desenvolvimento produtivo, que é uma parceria que você pega a Fiocruz, junto com a empresa privada nacional e uma empresa privada internacional, faz uma parceria entre elas, passa a produzir insulina aqui, o Ministério da Saúde banca e compra direto delas, por isso que garante essa produção. O registro fica com a Fiocruz. Se essa empresa nacional um dia decidir fechar, ou a internacional decidir parar a operação no Brasil, o registro é da Fiocruz, então fica nosso, a gente consegue produzir aqui. Introduzimos agora a insulina, que é a insulina mais moderna para o diabetes tipo 2, que é chamada insulina Glargina. Que é a minha. Garantida pelo SUS agora. Antes ela só estava para o diabetes tipo 1. E vamos passar a produzir a insulina Glargina aqui. Eu fui para a China, junto com o presidente Lula, para a gente amarrar de vez, fui lá visitar a maior fábrica produtora da insulina Glargina. Amarramos de vez uma parceria dessa fábrica com a Bion, que é uma empresa brasileira, com a Fiocruz, para produzir a insulina Glargina aqui. Vai produzir na fábrica da Bion em Minas Gerais, gerando emprego, renda e dando segurança. Porque uma coisa que a pandemia mostrou para a gente é que você conseguir produzir os medicamentos no seu país, além de garantir acesso, gerar emprego, renda, tecnologia para o Brasil, dá segurança. Porque se acontece uma coisa como aconteceu na pandemia, você vai lembrar, fechou a exportação, a dependência de produzir só na China, só na Índia, só numa região do mundo, faz com que você corra o risco, com uma situação como aquela, você não conseguir garantir o acesso desse medicamento aos seus pacientes. Então, o mundo inteiro, depois da pandemia, está vivendo o que a gente chama de uma reorganização global das cadeias de produção, tentando aumentar a produção regional. A insulina é um grande desafio para nós. E sabe por que ficou ainda maior? Hoje o mundo vive uma crise de produção de insulina. Sabe por quê? Porque os principais produtores de insulina no mundo passaram a produzir os medicamentos emagrecedores, que usam a mesma planta industrial, a tecnologia da insulina. Então interessa mais a eles a produzir o emagrecedor, porque ele vende a R$ 1.700, R$ 10.000, R$ 5.000, preços absurdos, do que produzir insulina. Então, o Brasil, a gente deu um passo muito firme, Cajuru, de produzir insulina aqui no Brasil, que gera emprego, renda, tecnologia e dá garantia
para as pessoas que têm diabetes, que vai ter a produção e a medicação aqui. E pode contar comigo. Obrigado demais. Eu vou voltar hoje mesmo. O Brasil vai te agradecer. Né, juntar a equipe ali, se tiver que a gente fazer qualquer tipo de atualização, reanálise nos protocolos, para fazer como se fosse a regulamentação dessa sua lei, pode contar comigo que nós vamos fazer. Padilha, o Brasil foi reconhecido pelo Comitê Internacional de Verificação a eliminação do sarampo, né? E graças ao aumento, né, da vacinação entre 23 e 24. E hoje eu ouvi, vindo aqui até para a entrevista, que os Estados Unidos e o Canadá vivem um surto, né, de sarampo nos seus países. Eu pergunto a você, qual é a sua avaliação hoje? A gente viveu uma questão negacionista com relação à vacinação, principalmente na época da Covid. Isso melhorou? Você vê um aumento expressivo na questão do calendário de vacinação? E o que está sendo planejado? A gente está vendo aí, nós temos a influenza, né? Nós estamos no período, chegando o inverno, tem aquele vírus, né? O vírus sempre está solto aí, os vírus respiratórios, né? Soltos. E assim, com relação ao calendário de vacinação, primeiro, parabéns, né, por esse reconhecimento, mas assim, como é que você avalia essa questão do calendário e qual é a mudança do comportamento do brasileiro pós-Covid com relação à vacinação? Ó, Leila, a gente está retomando. Estamos retomando o que foi destruído, porque é muito chocante o grau de destruição. Impressionante. Porque a vacina sempre foi uma cultura do povo brasileiro. Pois é. Nós crescemos com essa coisa da cultura da vacina. Do Zé Gotinha. Do Zé Gotinha, faz parte da nossa cultura. Né? Então, é chocante como que a postura do governo anterior, e é um fenômeno no mundo, o Trump está fazendo isso nos Estados Unidos, a gente está vivendo a situação na Europa, tem destruído aquilo que é uma política pública, uma tecnologia que mudou o século XX, que continua salvando vidas no século XXI, que foi decisivo para a gente interromper a pandemia da Covid-19. Viu, Leila, eu tinha recebido, quando fui ministro da Saúde da outra vez, eu fui o ministro que recebi esse certificado da eliminação do sarampo. A gente tinha eliminado o sarampo no Brasil em 2012, reconhecido internacionalmente com isso. A destruição do nosso programa de vacinação fez com que caísse a cobertura vacinal. Aí já foi a partir do governo Temer que começou a cair, foi logo depois que a Dilma saiu, aprofundou já no governo Bolsonaro, de queda dessa cobertura, e aí o presidente Lula e a Anísia fizeram um grande trabalho nesses 2 anos para recuperar. Nós recebemos, como você falou, na semana passada, a Comissão Internacional, porque isso é um alerta permanente. Por exemplo, a gente eliminou. Aí chegou no Rio de Janeiro um caso de uma pessoa que veio de um país que está destruindo seu programa de vacinação, fake news, não está vacinando para o sarampo. Chegou no Rio de Janeiro, identificamos o caso. Felizmente, pela ação de vigilância, isso que a Comissão Internacional reconheceu também, a gente foi lá, foi em São João do Meriti, mobilizamos todos os prefeitos, secretaria estadual. Foi na minha 2ª semana de ministério, tinha acabado de assumir o ministério, né? Estou há quase 90 dias no ministério agora, semana que vem completa 90 dias, estava na 2ª semana, tivemos que mandar o pessoal para o Rio de Janeiro, todo fim de semana para lá, mobilizamos todo mundo, colocamos vacina, cobertura, e aí eles vieram e reconheceram isso, né? E é um alerta permanente. Eu me lembro quando em 2015, eu era secretário de saúde da cidade de São Paulo, e a gente tinha conquistado a eliminação do sarampo em 2012, mas teve na cidade de São Paulo, na região dos Jardins, a região mais rica, um surto de sarampo de uma pessoa que tinha ido para a França, campanha contra a vacina na França, não tinha tomado vacina contra o sarampo, chegou a ter transmissão dentro da cidade de São Paulo. Imagina o que era a gente botar o SUS para subir naqueles prédios tudo chique dos Jardins, que nunca tinha visto um agente comunitário de saúde, equipe de saúde da família, botar todo mundo lá, identificar todo mundo, né, fazer busca ativa. Fomos e fizemos, e conseguimos conter o surto, né? Então, essa é uma batalha muito grande, Leila. Esse ano a gente retomou uma coisa que o Brasil não estava fazendo, eu acho que foi muito importante, que é o Dia D Nacional de Vacinação. Eu estive contigo. Você estava lá, a Leila estava lá junto com a gente. Só para você ter ideia, naquele dia, Leila, o Brasil vacinou 3 vezes mais do que a gente vacinava na média diária nas últimas 2 semanas. Você já estava num ritmo bom de vacinação, mas quando você faz o Dia D Nacional, você vacina 3 vezes mais, foi na véspera do Dia das Mães. Nós retomamos o saúde na escola,
Esse ano teve o recorde de escolas que se inscreveram, mais de 110 mil escolas se inscreveram, dizendo o seguinte, ó, pode trazer a equipe de saúde aqui para vacinar na escola, eu e o ministro Camilo, o presidente Lula está acompanhando isso de perto. Quero agradecer o Senado, porque teve o projeto de lei do Senado sobre saúde na escola. Foi um grande debate, que tinha gente que era contra. Quero agradecer muito a Leila e o Cajuru que fizeram esse debate, a senadora Tereza Leitão, que também é educação, Humberto, Marcelo Castro, né? Flávio Arnes também. Flávio Arnes, que ajuda a defesa. É uma retomada, né? E a gente, o meu desafio e o meu compromisso, estou trabalhando muito para isso, nós vamos voltar a ser o principal, o maior programa, o mais diverso, o mais amplo, com o maior número de vacinas, programa de vacinação pública do mundo. Presta atenção. Vamos alcançar isso, pode ter certeza. Excelente. Presta atenção. O Jô Soares e a Marília Gabriela Gabi ensinaram a mim muitas coisas. A principal delas, televisão se faz em mão dupla, correto? E nunca em mão única. Então você que faz pergunta, preste bem atenção na sintonia do ministro Alexandre Padilha nesta ótima pergunta que a Leila fez. Ele é de Uberlândia, Álvaro Fagundes. Ele pergunta, o Farmácia Popular que o senhor criou lá atrás está sendo expandido. Qual é a relevância do programa? O Programa Nacional de Imunização sofreu um baque por causa de um negacionismo absurdo. O Brasil voltará a ser referência em vacinação? Olha aí. Excelente. O Álvaro, Pode anotar e cobrar de mim. O Brasil vai voltar a ter o maior e mais amplo programa de vacinação em sistema público do mundo. Aliás, semana passada não, essa semana mesmo, foi terça, que tanta coisa acontecendo que quarta-feira nós divulgamos o Brasil, que já tinha conquistado o papel de ser o maior programa de transplantes em sistema público do mundo, também foi em 2012 quando estava no Ministério, nós voltamos a bater o nosso recorde, em 2024 ultrapassou 30 mil transplantes pelo Sistema Único de Saúde, né? Mais de quase 90% dos transplantes que acontecem no Brasil acontecem pelo SUS, reafirmando o nosso recorde, nós vamos sim consolidar como o maior programa de transplantes também, mas pode anotar aí, viu, Álvaro? E o Farmácia Popular tem um impacto muito positivo, porque ele só para vocês saberem, assim, tem duas formas que o Ministério da Saúde apoia a assistência farmacêutica que é feita lá pelos municípios, pela Unidade Básica de Saúde e tudo. Uma forma, a gente repassa um recurso para município e para estado, para eles comprarem, a grande maioria, são mais de 700 tipos de medicamentos nas unidades básicas de saúde. Nos estados é a chamada farmácia especializada, cada estado tem um nome para isso. Que são os medicamentos de mais alto custo. Então, é repassado um recurso pelo Ministério da Saúde. Só que a gente via o quê? Que esse mecanismo ele dependia da licitação que o município faz, da contratação, dependia que a unidade básica de saúde estivesse aberta naquele horário. Então, a ideia do Farmácia Popular foi pegar a rede privada de farmácias e falar para eles, ó, vocês querem se credenciar, querem participar do programa, se você entregar o remédio de graça, a gente paga um valor por cada remédio, qualquer pessoa pode entrar em qualquer farmácia, está lá a placa do Farmácia Popular, com a receita vai pegar o remédio de graça. Então, a grande vantagem do Farmácia Popular é esse, ele aproxima muito da pessoa. Tem farmácia que trabalha 24 horas por dia, de sábado, de domingo, está perto do trabalho, está perto da casa, está no caminho da escola, então facilita muito o acesso para as pessoas. E o Farmácia Popular que foi retomado pelo presidente Lula, hoje já chegou a mais de 30 mil farmácias no país cadastradas, mais de 26 milhões de pessoas pegam todo mês o seu medicamento e a gente está fazendo mecanismos de aprimoramento para também identificar se tem fraude, para não ter desvio de recursos, porque a luta é permanente. A gente resolveu reabrir um recadastramento nas farmácias, que tinha sido parado no governo anterior. Quando a gente criou o Farmácia Popular, todo ano você fazia um recadastramento, porque você sabia se a farmácia está com o mesmo dono, às vezes alguém vendeu para outro lá que você nem sabe quem é, né? Se faz de tudo com o CPF das pessoas, você tem que ter o CPF. Então, a
gente fazia um recadastramento anual. Isso foi interrompido também pelo governo anterior. Estamos retomando, vamos fechar agora, agora no primeiro semestre a gente fecha o recadastramento da farmácia popular para ir acompanhando o programa também de forma permanente para também não ter qualquer tipo de fraude ou desvio. Show. Muito bom. Bem, televisão, pode ficar liberados, é diferente também em relação ao intervalo. Só tem um, e é o menor da televisão brasileira, mas a Leila do vôlei, a craque, a guerreira, a senadora, vai deixar qual pergunta na volta? Só por curiosidade, o estilo do Padilha mudou. O Padilha está agora de moletom branco, ali como médico, sapatênis. Você vê que o domínio, né, a tranquilidade do Padilha, até por ser médico e tudo, mas teve um grande desafio também de ter sido ministro das Relações Institucionais. Eu gostaria vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro... Para a volta. Para a volta. Como você avalia, né, a sua passagem pelo Ministério das Relações Institucionais? E você comentou agora, numa das suas respostas, que a próxima semana você faz 90 dias à frente do Ministério da Saúde. Eu queria que você fizesse também a sua avaliação da tua atuação, da sua equipe, nesses 90 dias. Olha aí, hein? Então, voltamos já e já. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos para a última parte deste Pode Cá Liberados, que vai ter repercussão indiscutível e, felizmente, este é um programa de entrevistas que tem repercussão em toda a mídia brasileira, no comando nacional da nossa Rede TV e no comando mundial da nossa Sul TV para 192 países, nos canais abertos, fechados, nas redes sociais, os seus comentários, as suas perguntas. Fiquem à vontade, vocês são os nossos únicos patrões. A Leila deixou as duas perguntas, você quer resumi-las? Ou já vamos direto ao ministro Alexandre Padilha? Eu acho assim, é só para ele fazer a avaliação dele dos 90 dias. Como ele é craque, lembrou. E como é que foi lá na SRI? Não, ó, Leila, primeiro eu tenho saudades da SRI, mas eu tenho muito mais saudades do Ministério. Então, estou feliz demais de estar no Ministério da Saúde, né? Mas eu acho que foram 2 anos muito produtivos, com muito processo de negociação, um espaço sempre de muita dificuldade. Mas eu acho que nesses 2 anos, primeiro, a gente foi o período onde mais o governo federal, na história da redemocratização, aprovou projetos da sua iniciativa. Então, esse é um resultado fundamental. Quando a gente pega o que a gente aprovou coisas que a imprensa achava que era impossível aprovar dentro do Congresso. A gente aprovou reforma tributária, emenda constitucional para consolidar o marco fiscal no final do ano passado, né, projetos estratégicos para a área da saúde, da educação, para o investimento do BNDES, orçamento do PAC. Então, com todas as dificuldades, acho que foram 2 anos muito positivos. Tenho saudades daquele tempo, mas como eu estava falando, eu tinha muito mais saudade de voltar a ser ministro da Saúde. É um espaço como médico e do compromisso com as pessoas, né? Quando a gente lança o Agora Tem Especialistas. Um dia depois de lançar o Agora Tem Especialistas, da MP do presidente Lula, eu fui no sábado num hospital aqui de Brasília, que a Leila é a grande defensora do hospital, que é o HUB. Hospital universitário, todo mundo falando da Leila, acompanhar um grande mutirão de cirurgias, ouvir as pessoas falarem assim, estava esperando 1 ano, com essa ação, essa cirurgia aconteceu, está reduzindo o meu tempo de espera. Mais uma marca da Leila no os exames. Entendeu? Você acompanhar isso. Depois, segunda-feira, eu fui lá no Rio de Janeiro, vendo o painel de acompanhamento dos dados que eles têm. Uma das ações do Agora Tem Especialistas é integrar esse painel, você saber quanto tempo que as pessoas estão esperando para uma cirurgia, para um exame. Então, você vê que numa reunião como aquela, rapidamente, a Secretaria Estadual de Saúde fala, eu vou integrar todos os dados. Então, vê o impacto que isso tem. Quinta-feira eu estava na Bahia, inaugurando junto com o governador Jerônimo, Rui Costa, Jacques Wagner, a bancada, Otto Alencar, colega também de vocês no Senado, irmão, um novo hospital ali, que é um hospital que vai ter tratamento para o câncer, cirurgias para o câncer, reduzir tempo de espera, ver o Hospital Ortopédico Novo da Bahia, assim, uma qualidade enorme, um hospital estadual do SUS. Então, tem uma diferença que você, de fato, você faz coisas que
que você sente que mexe no dia a dia da vida das pessoas, né? E esses 90 dias, eu acho que foram 90 dias de muito trabalho. Eu faço questão de buscar, né, toda a minha equipe a priorizar aquilo que é uma prioridade absoluta estabelecida pelo presidente Lula, que é juntar todo mundo, todo o esforço da saúde para reduzir o tempo de espera, para garantir o tempo adequado para atendimento especializado. Tem uma equipe ótima, viu, Leila? Gente que já tinha trabalhado comigo em outros momentos, gente que não tinha trabalhado junto, mas que eu admirava. A maior parte de mulheres, tá certo? Secretariado, ótimo, maravilha. Secretariado, chefe de gabinete, esse ambiente, chefe de assessoria internacional, chefe da ouvidoria, chefe da assessoria parlamentar, toda uma mulherada lá que dirige o Ministério. Então, acho que é um trabalho muito legal. E a gente conseguiu, a gente tinha estabelecido um plano de 100 dias, né? Qual que eram as prioridades desse plano de 100 dias? Lançar o programa e já ver ele acontecendo, já tendo atendimento, realizando cirurgia, exames, aconteceu, né? Conter o tema da dengue, nós estamos tendo redução de mais de 70% dos casos de dengue no Brasil. Ainda é um problema, esse ano está concentrado em São Paulo, é um problema, não tem que baixar a guarda, mas tem uma redução importante em relação ao ano passado. Retomar a campanha de vacinação, influenza, vacina para Covid, garantir o abastecimento dessas vacinas, né? Terceira prioridade, e ter iniciativa de aumentar a produção local de medicamentos, parceria com a China. A gente está trazendo parceria para produzir aqui no Brasil tomógrafo, ressonância, equipamento de radioterapia que a gente não produzia aqui no Brasil, né? Aumentar a produção de medicamentos, da insulina glargina aqui no Brasil. Então, eu acho que são 90 dias aí muito animados, mas com muitos desafios pela frente. A gente não vai baixar a guarda. Eu tenho um compromisso com o presidente de ficar até o último segundo que ele quiser. Então, para mim, a prioridade absoluta está no Ministério da Saúde nesse momento. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O meu irmão, Ronaldo Caiado, e todo mundo sabe que ele é meu irmão, ele pediu para dizer para você, sabe o quê? Que se você ajudar o custeio da saúde, que vai inaugurar agora a pediatria, de um dos 4 maiores hospitais de câncer infantil do mundo, reconhecido por Prata, o Henrique Prata, do Hospital de Barretos. Sim. Como você falou do Hospital da Bahia, aí eu me lembrei desse de Goiás, que é uma obra histórica da gestão Caiado. Ele falou, Cajuru, fala para ele que se ele conseguir o custeio de saúde, Cajuru, ele vai salvar esse meu hospital, que vai atender o Brasil inteiro, e que eu vou fazer uma estátua dele na porta do hospital. O Cajuru, eu nem preciso de estátua, não. Eu tenho toda a disposição de ajudar. O tratamento para o câncer é prioridade absoluta para nós. Se tem um lugar na saúde que o tempo significa vida, é o câncer. E o nosso objetivo é trabalhar muito para cumprir aquilo que é uma lei que busca garantir que em até 30 dias as pessoas têm que ter o diagnóstico definido para o câncer e até 60 dias começar o tratamento, né? Então, eu tenho um compromisso enorme com o tratamento do câncer. Vou chamar lá o governador, o secretário estadual, para a gente trabalhar, você junto, Cajuru, você que é um grande defensor de Goiás. Nós vamos, você falou do Henrique Prata. E é um pedido da Leila também, porque vai atender ao entorno, né? A Leila faz um trabalho fantástico aqui no hospital e no Hospital da Criança, aqui no Hospital da Criança. Estive junto com ela lá. Nós estamos fazendo, a gente incorporou para o SUS esse ano, só 5 países do mundo fazem isso, que é um dos remédios mais caros do mundo, o Zolgensma, que é para uma doença rara. A gente incorporou no mecanismo inovador de compra, que você paga de acordo com o desempenho da medicação. Uma das primeiras aplicações foi aqui em Brasília, a Leila estava comigo lá. Foi bem emocionante. Muito emocionante, muito a criança, a mãe, todo mundo falando sobre isso. Ministro. E você falou do Henrique Prata, nós vamos fazer uma coisa inovadora com o Henrique Prata, que é do Hospital do Câncer de Barretos, que eu tenho um compromisso em história desde a outra vez que fui ministro. Nós vamos fazer lá em Lagarto, em Sergipe, que é a cidade da mãe dele. Eu conheço Lagarto. Eu acho que, inclusive, ele nasceu em Lagarto, talvez. A família, com certeza. E é um hospital que vai atender 4 estados, por isso que ele vai ser inovador. Então, vai ser um hospital com arranjo articulado com 4 governadores, 4 secretarias estaduais. Vai ser uma portaria macro-regional que nós vamos fazendo, é um modelo inovador nesse sentido. Está ficando pronto, a expectativa nossa é inaugurar em junho ou julho. O Henrique está vendo a data dele, estamos vendo a data com o presidente Lula.
Uma coisa do Agora Tem Especialistas, que é muito inovador, a gente pegou o AC Camargo, que é o maior hospital exclusivo de câncer do Brasil. Do Brasil. Foi o primeiro a ser reconhecido como Centro Internacional de Câncer. Ele fez a parceria com o Ministério da Saúde, dentro dos hospitais de excelência, e todo o recurso que ele tem que fazer nessa parceria, a gente pediu para ele fazer o seguinte, ó, pegar todo esse recurso, vamos focar, monta, a gente está chamando do Supercentro Brasil de Diagnóstico de Câncer. O AC Camargo vai ajudar a fechar o diagnóstico de câncer dos laudos patológicos, quando faz a biópsia, tem que analisar aquela lâmina, de todo o Brasil, porque tem várias regiões do país que não tem esse profissional para fechar o laudo. Hoje a gente tem um número muito pequeno de anatomistas patológicos, né, que fazem essa análise, nem todos eles têm segurança de fazer a análise da lâmina do câncer. Então a AC Camargo vai fazer isso à distância, começa com 1.000 laudos por dia, pode chegar até 3.000 laudos por dia, para a gente garantir o tempo adequado para o diagnóstico e tratamento do câncer, porque no câncer tempo é vida, viu, Cajuru? A gente precisa garantir isso. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, irmã, você volta e faz as suas duas, eu vou fazer a segunda aqui, que não é minha, é do Luciano Menta, de São Paulo. A rede pública será otimizada com mutirões e ampliação de turnos, podendo aumentar em até 30% o número de atendimentos em UPAs, em ambulatórios e em policlínicas, ministro. Exatamente, essa é uma das ações do Agora Tem Especialistas, que é a gente pegar a estrutura pública e botar ela para funcionar de sábado, de domingo, às vezes no terceiro turno, para esse atendimento especializado, porque em geral ela só funciona de sábado, no domingo e à noite para o atendimento de urgência. Então foi esse exemplo que eu falei aqui, no HUB. O HUB está transformando o sábado, o Hospital Universitário aqui de Brasília, com apoio da senadora Leila, a superintendente Fátima de Souza, quero dar um grande abraço a todo mundo do HUB, de sábado realizando mutirões de cirurgia. Então foi lá, a gente estava fazendo cirurgia de saúde da mulher, exames urológicos, cirurgia oftalmológica, cirurgia geral. É bom também para formar os residentes, os professores, movimenta as equipes e reduz o tempo de espera. Claro. Nessa quinta-feira na Bahia, nós fechamos um acordo com o governo do estado, ele tem lá as chamadas policlínicas, que faz o exame especializado e a consulta especializada. Então, uma tomografia, uma ressonância, endoscopia, o atendimento com o cardiologista, e elas funcionam também durante a semana, não funcionam na hora de urgência. Ele vai botar para funcionar de sábado e domingo também as policlínicas, através do Agora Tem Especialistas, para encurtar essa demora, essa espera, para a gente garantir um tempo adequado para o atendimento. Recentemente, o governo federal, o governo brasileiro, né, apresentou um dossiê para a Organização Pan-Americana de Saúde, tratando sobre a eliminação da transmissão do HIV, a transmissão vertical do HIV, que é de mãe para filho, né, para os filhos. Primeiro, eu queria saber como é que foi esse processo. Segundo, cara, isso é um marco. Por que não teve divulgação assim? Eu senti isso, quer dizer, passou. Um fato tão real, tão importante para a saúde brasileira, enfim, tanta gente trabalhou nesse processo. Queria que você falasse sobre o processo e por que você acha que não teve essa divulgação? Quando tem para falar de coisas ruins, parece que a gente vê, né, uma avalanche, né, de notícias desse sentido. Mas quando é algo tão positivo como é a questão dessa eliminação da transmissão vertical do HIV, a gente não tem, o governo não tem esse apoio. É isso mesmo, né, Leila? Às vezes, quando só espalham uma notícia ruim, uma notícia positiva. Foi durante a abertura do Congresso Internacional de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Foi um marco histórico, eu fiquei muito emocionado de poder estar lá. Eu sou médico infectologista. Eu sou infectologista por conta da luta contra a AIDS. Eu estava terminando a minha formação como médico ali nos anos 90, terminei em 97, e eu fui fazer doenças infecciosas por conta da luta contra a AIDS, é o que impactava na minha geração. Os ídolos como Cazuza, o que era o Magic Johnson, tá certo? Que, felizmente, né, conseguiu se tratar, teve um futuro diferente do Cazuza. O Fred Mercury, que infelizmente morreu como Cazuza, eram os ídolos da minha geração, de música, né, do que eles significavam. Era um desafio científico enorme. Muita coisa que a gente é corriqueira hoje na saúde veio do enfrentamento da AIDS. Hospital Dia, por exemplo, que a gente usa no tratamento do câncer, que usa em pequenas cirurgias. Esse é um conceito que surgiu
de organização do serviço a partir da AIDS, de você fazer o tratamento, a pessoa vinha, recebia a medicação e voltava para casa, não precisava ficar internado 5, 10, 30 dias dentro do hospital por conta disso. Então, me movimentou. Então, eu fiquei muito emocionado, Juliana, de entregar lá. Fiz questão de reconhecer que essa é uma luta histórica de décadas, de vários ministros e ministras, né? De vários gestores estaduais, do movimento social. Vitória da nossa ciência também, das mentes. E quando a gente começou a usar esse protocolo, lá nos anos 90, que é você identificar que a gestante está com HIV, por isso que faz o teste durante a gravidez. Identificado, começa a tratar essa gestante. Né? Dá a medicação durante o parto, mantém a medicação para o bebê, isso eliminar a transmissão, isso lá nos anos 90, eu não achava que um dia a gente ia chegar nesse momento. Então, de fato, é um marco histórico e o Brasil, Leila, é o maior país do mundo a ter atingido essa situação, essa meta. Porque o primeiro país nas Américas a ter atingido isso foi Cuba, depois o Canadá, depois o Chile. O Canadá, a população do Canadá é de 40 milhões, é o maior dos três aí. Depois várias ilhas inglesas ali no Caribe, que são países pequenos. O Brasil é o primeiro das Américas num país grande e do mundo inteiro não tem nenhum país do tamanho do Brasil que alcançou esse marco. Então, é um marco muito importante. Você estava lembrando aqui do ex-presidente que perseguia diabético. Não era só diabético não, viu? Infelizmente. O ex-presidente da República, uma época, chegou e deu entrevista sobre isso. Ele era contra o SUS dar medicamento para o HIV. Ele falava que o SUS não deveria dar medicamento contra o HIV, as pessoas tinham que se virar. Se o Brasil tivesse seguido isso, gestante ia continuar passando HIV para o seu bebê. Então, o bebê ia nascer infectado pelo HIV, né, porque a sua mãe teria passado. Então, felizmente, a gente não seguiu os ditames desse ex-presidente e a gente conquista esse marco histórico tão importante. Parabéns. Irmã Leila, chegou o momento esperado, vamos lá. Defina em uma palavra. Começa com a Leila do vôlei. Bom, Padilha, defina em uma palavra a saúde brasileira. Um grande desafio. Defina em uma palavra Jair Bolsonaro. Criminoso. O Congresso Nacional. Representa o povo brasileiro nas suas mais variadas contradições. Em uma palavra, defina, por favor, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Donald Trump. Um é criminoso, eu vou chamar ele do quê? Assim, acho que é o maior risco para o mundo hoje. Muito bom. Deixa eu contar uma coisa para vocês, não vai ser uma palavra. O Trump cortou todo investimento em produção e pesquisa de vacina da plataforma chamada RNA Mensageiro, que foi o que ajudou a descobrir a Covid-19. Cortou investimento em pesquisa, cancelou os contratos que eles tinham de contrato de entrega dessa vacina. O presidente dos Estados Unidos cancelando o contrato. Meu Deus. Tanto que nós estamos fazendo um grande programa de atração desses pesquisadores para ajudarem o Brasil. Nós vamos fazer 2 plataformas de vacina RNA Mensageiro no Brasil, na Fiocruz e no Butantan, e vamos atrás dos pesquisadores que estão sendo perseguidos pelo Trump. Eu vou deixar a Leila para a última, a minha última. Define em uma palavra Luiz Inácio Lula da Silva. O maior estadista do Brasil. Defina em uma palavra, você que faz parte desse sistema que muito nos orgulha, o SUS. Eu acho que é um orgulho para o Brasil, com as suas dificuldades, as suas fraquezas, que precisa melhorar muito, mas com as suas conquistas. Definir uma palavra assim, com o SUS o Brasil vive mais. Para fecharmos, porque estouramos o tempo, infelizmente, em uma palavra, óbvio, defina Alexandre Padilha. Disruptivo. Boa. Quebra paradigmas. Bem, Leila, bem, senhoras e senhores, nossos únicos patrões, que dia 8 de junho de 2025, para ficar na nossa história e nos meus 50 anos de carreira, porque não é fácil entrevistar todo domingo um homem público desta qualidade, desta envergadura, em quaisquer requisitos, em quaisquer virtudes. Obrigado de novo por você existir, dá um abraço na família e conte com Leila e comigo
certeza absoluta que o nosso apoio é incondicional. Obrigado, Cajuru. Obrigado, Leila. Padilha. E contem vocês comigo para melhorar cada vez mais a saúde do país, de Brasília e de Goiás, aí que vocês lutam tanto. E por falar em saúde, Deus e saúde, pátria amada, brava gente brasileira. E até o próximo domingo com o Podcast Liberados no Comando Nacional da nossa Rede TV e no Comando Mundial da nossa Sul TV. Agradecidíssimo. Tchau.